E Luiz, a situação do saneamento do Brasil, ela é crítica, né? A Sim. gente sabe que isso é que muitas informações, talvez dados não sejam tão assim reais. Você pode passar para a gente aqui um panorama do saneamento do Brasil? O que hoje é o grande desafio e a dor desse processo, né, no nosso país? Hoje o problema é muito grave e, além de muito grave, a única coisa que a gente sabe realmente é que ele é ainda muito pior do que o grave que a gente consegue enxergar. A gente tem um belíssimo trabalho que faz o Instituto Trata Brasil, que divulga os dados, em que a gente tem essa informação que a gente rapidamente pesquisa, aí metade da população brasileira sem coleta de esgoto, né? E outra metade dessa metade sem tratamento de esgoto, né? Do esgoto coletado. Então você fala, putz, mas a gente não chegou nem na metade do tratamento, muito menos que isso. E infelizmente a situação é bem fácil de comprovar, muito pior do que é relatado, né? Porque a única fonte de informação, porque imagina que não é fácil você juntar toda essa informação, né? Tantos municípios do Brasil, muito diversos, comunidades regulares e irregulares, toda essa diversidade, mas o que a gente tem de praticamente exclusivo, a fonte de informação é o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação do Saneamento, que é um dado oficial, que é autodeclaratório e exclui alguns grupos fundamentais onde o saneamento é muito não feito ainda, né? Eu vou dar um exemplo que é fácil de comprovar, como eu falei. Se você entrar lá num post, Trata Brasil São Paulo está top 5 de saneamento, que ele já tem 100% do esgoto coletado. Assim, é só entrar numa favela de São Paulo e você vai ver esgoto correndo a céu aberto, você vai ver qualquer córrego que passa, sai de uma favela, mora do lado de Paraisópolis, você vê lá na Hebe Camargo, passa um córrego que é puramente saneamento, esgoto puro, praticamente puro. Então está chovendo, ele está cheio de esgoto. E porque no recorte do SNIS, na autodeclaração, você pode excluir as comunidades irregulares. Só que o problema está muito concentrado nas comunidades irregulares. Então, que tem um volume gigante de pessoas. Então, assim, eu particularmente acho uma cruzada absolutamente esclarecer isso. É bom estar falando disso aqui, porque a gente tem aí a meta 2033, né, para o novo marco de estabelecer, universalizar o saneamento, mas como é que a gente pode fazer um plano brasileiro de universalização de um problema que a gente não sabe o tamanho? A gente não sabe, e ninguém sabe hoje qual que é o tamanho, porque não tem mesmo um estudo. Eu busquei muito, eu te garanto que não tem um estudo que diga onde a gente realmente está. A gente sabe que os dados assustadores que a gente tem, que vem do SNIS, ainda é muito melhor que a realidade. Perfeito. E vamos falar um pouco de tecnologia, né? Assim, hoje, numa situação, vamos colocar, já que você já trabalhou com comunidades, a gente está citando esse aspecto aqui, dá exemplos para a gente aqui, Luiz, de alguma comunidade que você chegou a fazer um diagnóstico, que foi feito um trabalho. Eu sei que vocês têm muitas histórias já de sucesso em comunidades no Brasil inteiro, inclusive na Amazônia, vocês fizeram trabalhos. Conta pra gente um que seja interessante, que possa ilustrar esse desafio que foi conquistado aí com sucesso. Sim, talvez citar a mais recente, uma que foi um sucesso muito grande pelo tempo e pelo 100% de universalização que a gente atingiu, junto com a Gerando Falcões, patrocínio do Detal, foi uma onda aí positiva que a Detal quis fazer de dar realmente levantar a situação de uma comunidade da cidade de São Paulo. Qual foi a comunidade? O nome da comunidade? Haiti. Haiti, favela da Haiti. A favela da Haiti, na Vila Guilherme, em São Paulo. Perfeito. Em que ela estava dentro, foi acionado, né, a Gerando Falcões, que tem um programa de melhoria mesmo geral de favela, que é o Favela 3D da Gerando Falcões, que é um programa fantástico, muito bom estar associado a um programa desse. A gente hoje é um consultor bem relevante de saneamento para a Gerando Falcões em várias comunidades. E essa eu gosto de citar porque foi uma coisa muito rápida. A dor da comunidade era a falta de água, é uma comunidade, até uma exceção, porque a Sabesp fez um trabalho muito bom em favelas de São Paulo na questão da água. O esgoto está um pouco atrasado, um tanto atrasado, né? Mais difícil também fazer esgoto do que água, mas o Água Legal atingiu, mas ali não tinha o Água Legal. Eles realmente tinham uma rede autoral que era deficiente, assim, as pessoas não conseguiam ter água na caixa d'água, aí começaram a botar uma bomba, né, para resolver o próprio problema e piorava a situação dos vizinhos, então aquela rede autoral estava caótica. Era a dor que foi pega ali no diagnóstico da Gerando Falcões. A Gerando Falcões, a Sabesp não ia chegar a tempo naquele caso para resolver o problema, a tempo que era um prazo necessário até por demanda do patrocinador, né? Do evento. Aí a gente propôs um sistema de distribuição de água, mas já fez já nos padrões da Sabesp a nossa proposta, de maneira que pudesse entrar dentro da Água Legal,
deu certo, a Sabesp abraçou, teve uma parceria incrível. Inclusive, depois, durante o processo, a Sabesp entrou e regularizou também a questão do esgoto. Então, em menos de 6 meses, a comunidade saiu do zero para a universalização completa. Então, mais uma comunidade que menos que está jogando o esgoto aí, que vai parar no Rio Tietê, no caso, né? Que ainda teve um grande trabalho que foi feito no Rio Pinheiros, mas o Rio Tietê agora é o próximo passo, né? Mas ainda está muito passa pela coleta dos esgotos nas favelas. Das favelas. Nesse contexto, né, Luiz, a gente pensar numa comunidade, né, numa grande cidade, mas imagina nos grandes municípios do Brasil e falando aí também, né, da questão indígena, dos quilombolas. A gente pode expandir isso também para os pequenos municípios do Brasil, que é um grande desafio, né? Os grandes centros urbanos, você tem aqui, por exemplo, em São Paulo, você tem a Sabesp, você tem, né, em outros estados, né, redes de água e de esgoto já mais estruturadas, empresas privadas também estão entrando em grandes centros. Só que se a gente olhar a quantidade de cidades hoje que são cobertas por essas empresas, é um número, não sei, talvez 20% do que tem nas pequenas cidades, né? Cidades de 5 mil, 10 mil, 15, 20, 30 mil habitantes. Esse desafio também é grande para essas cidades menores, né? Você hoje vê que quantas dessas cidades têm efetivamente um sistema de água e esgoto efetivo? Você tem alguma informação desse? Na verdade, aí a gente entra de novo na questão dos NIS. Abaixo de 50 mil habitantes também existe muita desinformação. Né? Não tem, mas assim, é tranquilo dizer que a grande maioria não tem um sistema efetivo de coleta e tratamento de esgoto. É muito padrão. 50 mil habitantes tem muito município no Brasil de 50 mil habitantes. Não estamos falando só de comunidadezinhas isoladas, não. Tem muita coisa que está fora do radar. Sim. E o problema também não está restrito a essas comunidades. Agora a gente vai ter aí a COP30 e Belém é um caos. Tipo, Alagoas é um caos. Assim, eu conheço o bairro de Alagoas, que fui lá também, né? Conhecer, no estado, né? Você está no estado de Alagoas, né? Sim. Você tem em Maceió bairros que o esgoto corre no meio fio, né? E Belém idem, e é isso, né? Então, assim, mas os municípios pequenos, é muito interessante que a gente foi convidado há pouco tempo pela prefeita do município de Goianinha, que é uma cidade do interior relativamente próximo ao litoral do Rio Grande do Norte, né? E para a despoluição do rio. E aí a despoluição do rio é coletar e tratar o esgoto, né? Então a gente também pôde observar de perto e a gente sabe o padrão é a falta do saneamento e aí o problema é assim, um pouco mais complicado de ser resolvido dentro do contexto do marco regulatório, embora o marco regulatório tenha como assim, idealmente, vai ter aquelas cidades menos lucrativas se juntando com grupos lucrativos, isso funcionou, assim, por exemplo, no leilão da cidade, pegou uma parte mais, outra menos lucrativa, você consegue algum equilíbrio, mas assim, a gente sabe que muito município vai ficar para trás, né? E por causa da não viabilidade financeira do investimento que vai ser feito. Tipo, explorar o saneamento de um grande centro urbano pode ser muito lucrativo, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, uma grande capital, vai ter lucro mesmo, porque é muita concentração. Perfeito. Você tem poucos metros de tubo, você tem aquela... É fácil você estar junto ali para você fazer uma coleta, um investimento relativamente baixo, uma manutenção, né? Mas agora, no município pequeno, a conta não fecha tão facilmente para você captar recursos e dar retorno para o investidor. Então, aí fica uma pergunta o que fazer. Esse é um dos grandes objetivos, um exemplo que a gente viu na América Latina, de muitas cooperativas atuando de uma maneira ativa, é um dos focos da Biosaneamento como uma associação sem fins lucrativos. Um dos motivos que a gente se mantém como uma associação sem fins lucrativos é justamente assim, para atuar esses lugares em que o negócio é menos viável, ser uma associação importante, porque é importante não pagar imposto mesmo para você, porque já é difícil fechar a conta, né? Então, assim, o papel de cooperativas, essa é uma coisa que, vamos dizer assim, é um terceiro setor que precisa atuar nessas comunidades como uma possível solução, a exemplo do que acontece em muitos países na América Latina, como a Bolívia, por exemplo, que eu pude testemunhar cooperativas atuando de maneira bem eficiente para a coleta de esgoto, sem visar o lucro. Né? Sem visar. E funciona bem assim, Luiz? A manutenção dos equipamentos, a disponibilidade,
o atendimento àquela... Que cidade, assim? Qual o tamanho de uma cidade que uma cooperativa consegue atender, por exemplo, na Bolívia e funcionar bem? Você chegou a visitar? Eu cheguei a visitar, né, próximo de Cochabamba, áreas periféricas que tinham sistemas que funcionavam perfeitamente com cooperativas. É exemplo mesmo. Bem... 1.000 pessoas? Sim, assim? não, você pode atuar na 15 mil pessoas. Até 15 mil? Não, você pode, na verdade, não tem uma limitação, Sim. tá? Eu acho que é uma questão realmente de você ter uma associação que seja... Que se organize eficiente. É lógico. E para executar esse trabalho. Sim, eu acho que é uma coisa que precisa ser copiada, expandida. É importantíssimo que seja, né? Porque esses lugares onde a conta não fecha tão fácil... Perfeito. Tem no Brasil alguma história de cooperativa que funciona? Você tem... Olha, eu acho que existe um grande caso que é o CISAR, né, que é ligado ao CAGES, que surgiu no Ceará, que foi levado a outros estados, que ele não é exatamente uma coisa totalmente independente, ele teve um investimento de implantação financiado, né, pela CAGES, pelo governo, mas que a operação manutenção é autônoma, né? Eles conseguiram no sertão do Nordeste atender assim milhões de pessoas com abastecimento de água, com dinheiro recolhimento de tarifas, organização comunitária, contratação de pessoas da comunidade. É um grande caso até mundial, quer dizer, e mostra que funciona, né? Porque a condição financeira das famílias no sertão do Nordeste é pior que as favelas urbanas do Sudeste, né? E eles conseguiram viabilizar o projeto. Então, assim, com o entendimento da realidade, boa vontade, é possível, né? Perfeito.